Tá. Então, Nivaldo, muito obrigado por você ter aceitado, né? Quando eu pensei em trazer o tema de fraternidade para essa noite, eu pensei muito no propósito, não só do Instituto, como no propósito da egrégora, né? E também porque a gente tem vindo de uma sucessão de bate-papos com pessoas tão qualificadas, tão estudiosas, que eu falei, eu tenho que mostrar para a turma que nós que somos menos qualificados, menos estudiosos, tal, também podemos, né, fazer um bom bate-papo e que vai ajudar muito a todos. Então, antes de entrar diretamente no tema, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que eu acho de extrema importância para essa noite de hoje. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share? He ain't heavy, he's my brother. He's my brother.
Ó, essa música tem mais de 50 anos. Muitos de nós dançou na sua adolescência muito essa música, né? A letra dela, alguns dizem que é baseada em fato real, outros dizem que é só uma lenda, alguns falam que eram duas crianças em Washington que bateram na porta de um mosteiro, de uma igreja, enfim. Outros dizem que era no Vietnã, um garoto no Vietnã. Mas o mais importante é que essa música nos mostra, né, a extensão e a profundidade do que realmente é ser fraterno. Né? Nós temos a fraternidade colocada no lema do Instituto, né? Quando a gente diz que a fraternidade nos inspira a agir para servir, contribuindo para um mundo mais humano, mas nós temos hoje uma oportunidade, e eu vou procurar fazer realmente um bate-papo com vocês, né? Nós temos a oportunidade hoje de avaliar o nosso entendimento real de fraternidade, né? Primeiro que existem infinitas fraternidades, né? Porque fraternidade, frater é irmão, né? Então fraternidade é uma irmandade. Todo local que reúne um grupo que se propõe a fazer o bem, que se propõe a se ajudar, né, é uma fraternidade. A gente encontra fraternidade nas igrejas, nas filosofias, nas escolas ocultistas, esotéricas, né? Todo mundo já ouviu falar de uma maçonaria, da Rosa Cruz, já ouviram falar da Fraternidade Branca, né? E outras dezenas. Se vocês forem fazer uma pesquisa, eu estudando um pouquinho para conversar com vocês, eu vi tanta fraternidade que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? E tem a fraternidade das nossas ações, né? Das nossas propostas. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o fútil, né? Valoriza muito a matéria, mas valoriza muito também a violência, a tragédia, né? É muito comum a gente conversando vir a cena de quando tem um acidente na estrada, né? E vários carros param ali na estrada para poder olhar se alguém se feriu. Que bom seria se nessa tentativa de ver se alguém se feriu ou não, a vontade das pessoas fosse ajudar, né? Mas, infelizmente, a maioria quer ver o tamanho da tragédia, né? Quando a gente faz um movimento, como a nossa egrégora, o movimento como o Retiro do Maurício da Sanelva, o movimento como a Cida Paiva faz no espaço dela e muitos de vocês aqui, para conseguirmos trazer irmãos, trazer adeptos, olha, é um suador, né? Parece que a gente tem que praticamente implorar, entregar algum presente para que essas pessoas venham. Agora, essas mesmas pessoas não saem das mídias sociais vendo a última notícia, a última fofoca, e se elas são convidadas, de repente, para participar de algum programa que vai gerar prêmios ou que vai gerar maior exposição na mídia, elas vão rapidamente, né? E nós, que estamos aqui, não somos muito diferentes disso, não, né? E esse é um tema que eu quero reforçar bastante com vocês, porque muitos de nós que estamos aqui acreditando estar construindo uma fraternidade, né?
Mas muitos de nós estamos aqui por causa própria, ou porque a gente acredita que vai se beneficiar dessa energia de cura, ou porque a gente acredita que vai poder falar sobre a terapia, ou sobre a filosofia ou a religião que professa, e vai trazer mais adeptos, né? Quando, na verdade, a fraternidade deveria ser algo que a gente pudesse doar sem esperar nada em troca. E como é difícil para mim mesmo, né? E para todos nós, como é difícil a gente doar sem esperar receber de volta, né? E não é receber de volta só financeiramente, não. A gente quer reconhecimento, né? A gente quer fama, né? Muita gente pode pensar assim, poxa vida, mas eu frequento uma igreja, ou eu frequento uma escola de filosofia, enfim, qualquer lugar que se faça o bem, um grupo de trabalho social, estou aqui na egrégora e ele vem dizer para mim, vem me dar um puxão de orelha, dizendo que eu ainda preciso, né, entender mais, fazer mais, mas é isso mesmo, porque se nós que estamos aqui e que realmente já demos um passo, né, alguns deram um passo um pouco mais largo, outros um passo um pouco mais curto, mas o fato de estarmos aqui significa que a gente já deu um passo, né? Então, somos nós mesmos que temos que conversar conosco, né, e nos cobrar isso, porque nós queremos políticos melhores, nós queremos homens melhores, nós queremos, enfim, um mundo melhor, mas o que que nós vamos fazer, né? A nossa parte qual é? Eu vou ouvir primeiro o Maurício, depois eu passo para o Carlos. Por favor, Maurício. Oi, Renato. Excelente abertura aí, muito bom. É um tema incrível, né? Você me ouve bem? Te ouço Eu bem. abaixei um pouquinho a música de fundo, não sei se mexeu no microfone. O que me chama a atenção quando você fala desse tema, me veio a seguinte questão, eu não sei se você pode falar a respeito. A maioria das pessoas, quando a gente entende esse aspecto da fraternidade, a gente está vendo que tem algo em comum, né? Então, existe ali um propósito em comum. Mas, normalmente, a porta de entrada, na sua opinião, ou no que você conseguiu pesquisar, está mais na pessoa que está buscando uma ajuda e ela encontra nesse local e depois ela passa a fazer parte daquilo, ou mais na linha da pessoa que fala, tenho tanto para dar, onde é que eu posso contribuir? Aí ela chega oferecendo ali a sua... Ou não tem muito essa linha? Porque a impressão que eu tenho, principalmente nos grupos que eu faço parte, é que normalmente a porta de entrada está num pedido de ajuda. E depois a pessoa, ao receber a ajuda, ela consegue entender que assim como ela foi ajudada, ela pode ajudar. Tem algum aspecto ligado a isso, quando a gente fala no que une, o que forma uma fraternidade, se é uma necessidade em comum ou é mais um propósito em comum, ou as duas coisas? Não sei se ficou claro minha pergunta aí. É mais uma percepção de como que você enxerga isso, por favor. Não, perfeito. Existe sim as duas formas, né? Eu acho que pela dor é a forma mais usual, né? As pessoas procuram sim lugares aonde possam resolver as suas dores, né? Seja mentalmente, seja fisicamente, né? E normalmente essas pessoas que a porta de entrada é pela dor, ela acaba ficando no local aonde ela sente que tem sintonia, que tem, no caso, irmandade com o que ela sente, com o que ela pensa, né? Às vezes a pessoa entra no determinado lugar, fica um período, mas depois ela se dá conta que aquilo não reverbera dentro dela e ela acaba saindo, né? Outras ficam por não ter encontrado opção melhor e não está com muito pique para ficar procurando, né? Então,
estacionam por ali. Mas eu acho que não tem certo ou errado. Mesmo que a pessoa tenha estacionado por ali, ela está ouvindo e ela está evoluindo. Pode ser a passos menores, né? Mas está recebendo essa energia. E tem, sim, as pessoas que é muito comum se chamar de buscadores, né? Tem as pessoas que estão buscando realmente um lugar onde elas possam entregar a sua energia, a sua bondade, a sua fraternidade, né? E aí o processo é o mesmo. Vai ficar no lugar que melhor reverberar para ela, né? Então, eu realmente acredito que não existe certo ou errado na nossa busca, né? Eu acredito num Criador, num princípio divino, que nos colocou aqui com leis que são inexoráveis, e essas leis são as mesmas em qualquer religião, em qualquer filosofia, né? Em qualquer meio, inclusive nos meios não bons, essas leis agem. A lei da analogia, da causa e efeito, né? Então, com isso, qualquer que seja o caminho que a gente busca, né? Num determinado momento, não sei se nessa vida ou numa outra, né? A pessoa vai encontrar. Não sei se respondi o que você pediu, mas é a minha percepção. Eu acho que é isso mesmo. Eu não buscava muito uma resposta, e sim um comentário a respeito, porque óbvio, né? Foi bem clarificador aí a sua exposição, achei incrível. E de fato é isso mesmo, né? Um pouco de cada. É que, de fato, a gente vê que existem as pessoas que, de fato, estão buscando ali o seu encontrar onde pode ser útil, mas muitas vezes eu acho que começa com um pedido de ajuda, né? Eu acho que assim a impressão que eu tenho é muito mais na linha de se encontrar, até mesmo quando a pessoa quer saber onde ela pode ajudar, não deixa de ser um pedido de ajuda, né? Ela está procurando onde ela pode oferecer ali o apoio dela. Muito obrigado, muito bom. É isso. Obrigado. Mais tarde a gente ainda vai voltar nesse tema, tá? Tá bom, legal, obrigado. Renato, eu retornei aqui. Na sequência tinha o Carlos Serpelloni e logo após o Denis ou a Cláudia, tá bom? Maravilha, Nivaldo. Está nas suas mãos aí a condução. Serpelloni, por favor, é uma honra te receber. Pode abrir teu microfone e fazer sua pergunta ou comentário, enfim. Muito obrigado. Como é a minha primeira vez, se eu extrapolar, você me corta, por gentileza, Renato, porque o assunto que você escolheu para hoje, você classificou, é de uma riqueza infinita. Eu gostaria de ficar aqui umas 3 semanas falando sobre esse assunto, né? É incrível. Sobre a música, se falam muito realmente. Existe um filme que eu não vou me lembrar o nome, mas talvez eu falando da cena, alguém se recorda? Existiam 2 irmãos que eles brigavam muito, e os pais, numa casa bem humilde, e esses irmãos se brigavam muito, um maior e um menor, e os pais foram presos na Segunda Guerra Mundial, ou mortos, eu não me recordo agora, e o irmão mais velho prometeu para o mais novo, naquele momento de dor. Ele falou, eu vou te carregar nas costas para o resto da vida. E literalmente, ele tinha que fugir do local, ele colocou o irmão nas costas, e o filme, o enredo depois é isso, é ele cuidando do seu irmão, e ele falou, você não é pesado, você é meu irmão. Porque ele foi crescendo, e eu fico até emocionado, porque foi uma cena assim linda, e eu nunca tinha comparado a música com o filme. Quando eu comecei a ver, eu já conheço essa música há muito tempo, mas quando eu comecei a ver agora, eu fiquei, poxa vida, é incrível, né? E sobre fraternidade, você sabe, eu sou um estudioso hoje, eu tenho 9 livros lançados, e para lançar um livro, a gente precisa estudar muito, não é só lá escrever, tem que estudar muito. E estudando, infelizmente, eu me deparei com uma coisa muito ruim, que é o egoísmo. Nós somos egoístas, né? Nós puxamos muito a sardinha para o nosso prato.
E eu percebi nesses estudos todos que também é uma questão de foco, porque eu já tive momentos na minha vida que eu achava que todo mundo era ruim, e hoje eu acho que todo mundo é bom, porque eu acabo focando mais nas pessoas boas, trabalhando com mais pessoas boas, e eu tenho muitos amigos bons, muitos amigos assim do coração. Conheço muita gente boa, e a fraternidade, ela é boa de todos os lados. Mesmo que a pessoa entre com um coração não muito bom, ele vai acabar ficando na egrégora, né? Então ele vai acabar se contaminando dessa bondade, dessa coisa boa, e ele vai melhorar. Então, eu acho que para nós, que eu estou falando nós, que eu estou me colocando no meio de vocês aqui, desculpa a liberdade, Bem-vindo, a muito audácia, bem-vindo. estou sendo audacioso, mas eu percebo que existem muitas pessoas boas lutando por uma coisa boa. Mas o egoísmo, a gente tem que treinar, a gente tem que lutar todos os dias, igual a gente luta com o racismo, com o preconceito, com outras coisas ruins, que, por exemplo, eu, Carlos, eu sou do interior, eu era analfabeto de criança, e meu pai era muito machista e racista, e para mim era normal isso. Eu não tinha outra coisa. Eu andava com estilingue e matava passarinho, e era normal matar passarinho. Hoje, meus filhos, graças a Deus, nenhum mata passarinho, mas para mim era normal. Eu não posso nem me criticar quando eu era novo, porque não tinha discernimento, era cultural matar passarinho. Como hoje nós temos algumas tribos que quando uma criança nasce com qualquer problema, eles eliminam essa criança. E eu também não posso criticar isso, porque eles não têm como cuidar, eles não têm como fugir de outra tribo se tiver alguém atrapalhando. Então nós temos que respeitar cada cultura, cada estilo. Porém, quando a gente adquire o conhecimento, quando a gente fica adulto no sentido emocional, aí sim, aí eu parei de ser racista, eu parei de ser machista, eu parei de ter preconceito, e eu começo a perceber que tudo é válido, todo mundo age da forma que tem no coração. Ninguém dá o que não tem. Eu fui cobrar meu pai de um abraço, eu tinha 30 e tantos anos, porque ele nunca tinha me abraçado, e uma pessoa falou para mim assim, vai lá e abraça ele. Eu fui e abracei, e não pensei, se eu fosse pensar, talvez eu não teria abraçado. Abracei, cada um foi chorar de um lado, e depois disso eu abraço todo mundo, depois ainda fiz um treinamento, que você sabe, e aí acabou que hoje eu ministro treinamento, eu saí do empresário do ramo de transportes, né, que você também conheceu isso, o Nivaldo também, e tudo, e eu acabei vindo para a área de treinamento comportamental. Então, eu mudei muito a minha vida, mudei meu estilo. Minha esposa nem gosta que eu fique falando do meu passado, mas eu nunca fiz nada de errado, assim, nunca machuquei ninguém e tal, mas eu tinha uma vida que não era muito saudável. E eu tenho que me perdoar por isso, porque é o que eu tinha dentro de mim. Então, hoje eu tenho que entender que tem algumas pessoas que é aquilo que ela tem dentro dela. Ela não é culpada por aquilo, ela é responsável por ser adulta e agora mudar. Mas essa mudança cabe a nós tanto ajudar como também mudarmos, porque eu mudo todos os dias. E quando eu percebo que eu estou fazendo umas coisas que não deveria, eu me policio, porque eu não sou perfeito, longe disso, que perfeito é Deus, mas todos os dias eu faço coisa errada, mas todos os dias eu tenho que ter a percepção que isso está errado. E aí a gente tem que treinar a nossa mente todos os dias para que nós possamos mudar a nós mesmos e que isso contamine as pessoas que estão ao nosso lado. Como eu te falei, eu tenho muita coisa para falar, mas vou parar por aqui porque tem outras pessoas também. Não, até porque você já está convidado, né? E ainda esse ano você vai estar escolhendo um tema e trazer toda essa vivência. Muitos daqui já conhecem você há muitos anos, viveu com você todo esse período do transporte, da tua ida para a área de treinamento, enfim. E a gente sabe o valor da tua trajetória. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. E agora, Nivaldo, é o Denis e a Cláudia, né? Obrigado, Gratidão. Carlos. Então, peraí, antes de anunciar aqui, é o Denis que vai falar? Isso, Nivaldo, eu mesmo. Então é nós, hein? Estamos aí. Vai, Corinthians. É isso aí, é nóis. Não vem estragar, não, não vem estragar. Isso é fraternidade entre nós. Vamos que vamos. Vamos lá. Você iniciou trazendo uma reflexão extremamente importante. A primeira pergunta que eu faço para você é: você acredita que é possível dar sem querer nada em troca? Dentro de um mundo onde nós vivemos e da constituição humana sabendo como nós somos, tendo amor e ódio, tendo egoísmo e tendo
fraternidade, tendo alegria e tristeza, tendo tudo isso dentro de nós. Essa é uma primeira questão que eu trago para você. A segunda é que, se a gente pensar isso materialmente dizendo, né? E dentro da nossa Constituição, dentro da nossa evolução hoje. A segunda, falando em divindade, antes de iniciar a egrégora aqui, eu estava conversando com a Cláudia, o que vinha na cabeça dela, ou na minha, quando trazia a palavra fraternidade. E a primeira coisa que veio para mim veio religião. É algo meu, assim, né? Conteúdo, onde cada um existe uma referência quando é falado qualquer tipo de palavra. E veio a religião para mim no sentido de Deus, uma fraternidade divina. E se nós pensarmos nesse sentido também, existe aí uma evolução onde todo o amor doado também era para si, ou para ele, ou para uma evolução dele. Logo, o que nós estamos fazendo aqui, ou a fraternidade que existe aqui hoje, com esse grupo, ou que todos estão aqui, ela é doada da maneira melhor que nós podemos doar, mesmo que recebemos algo em benefício, né? Ou que inconscientemente ou não recebemos algo em benefício. Creio aí que esteja um pouco da diferença, mas eu queria ouvir de você o que você acha sobre isso, sobre essa possibilidade ou não, se você acredita que é possível mesmo doar, sem querer ou sem receber nada em troca. Tá. Pergunta difícil e, por isso, boa, né? Eu acredito que, neste plano, não, porque nós vivemos num plano de dualidade, né? Como você mesmo falou, aqui é tudo ou bom ou ruim, ou quente ou frio, ou alto ou baixo, né? Então, realmente, aqui nesse plano, você esperar que possa ter alguma ação totalmente para o outro e nada para mim, é raro. Devem ter existido uma meia dúzia de seres que passaram por aqui, né? Mas no nosso entendimento terrestre, a gente teria dificuldade até de avaliar se um Cristo deu sem esperar nada em troca. Porque ele também esperou que amássemos ao mesmo Pai que ele, né? Ele também esperou que seguíssemos os ensinamentos dele. Então, eu acho realmente difícil. Mas eu acho que é possível você ter essa intenção. E nessa intenção, o que você vai esperar em troca, né? Quanto menor ele for, mais perto você vai estar de não receber nada, né? Então, uma coisa é você fundar uma igreja para recolher o dízimo e tentar ficar milionário com ela, né? Outra coisa é você fundar uma igreja onde você pretende... Eu estou falando uma igreja, uma escola de filosofia, ou seja lá que for, né? Onde você pretende arrecadar o suficiente para que aquilo se torne possível ter continuidade, né? E não que você vai enriquecer com isso, enfim. Nós fazemos parte de uma escola, né? A maioria que me conhece aqui sabe, né, que o propósito, inclusive, do Reunindo a Tribo, né, é de pegar todas as religiões, todas as filosofias e transformar numa grande irmandade, numa grande fraternidade. Mas o que me leva hoje, por exemplo, a frequentar uma escola de filosofia esotérica? Porque eu encontrei nessa escola, primeiro, muito amor verdadeiro, a gente percebe nas pessoas que lá participam, né, que existe esse sentimento, né, de valorizar o próximo, o ser humano. Encontrei ali na escola liberdade, né? Eu não sou cobrado não é cobrado financeiramente, que também não sou, né?
mas não sou cobrado de estar lá a todo momento, enfim, então eu estou lá porque me faz bem estar, né? E porque estou recebendo conhecimento, né? Ali estudamos simbologias, enfim. Mas eu tenho convicção que existem uma infinidade de outras escolas, filosofias e tal, que professam da mesma forma, né? O Criador, com as suas leis, foi tão perfeito, né, que qualquer que seja a cultura, qualquer que seja o nível social da pessoa, qualquer que seja a sua fé, existe um lugar bom para ela que vai recebê-la. Então, Denis, não é impossível, é muito difícil dar sem esperar receber. O que, na minha humilde opinião, nós devemos procurar fazer é procurar receber o mínimo possível, o mais abstrato possível, né? Nós fomos criados, né, a grande maioria, dentro da religião católica, né? E lá nós temos a oração de São Francisco, onde na oração de São Francisco ele pede que, na realidade, ele possa dar muito mais do que receber, né? Compreender do que ser compreendido. E muitos de nós canta ou reza essa oração desde pequenininho. Será que hoje, depois de adultos, a gente realmente pratica isso que está na oração? Né? Então, eu não sei se foi o Carlos que falou o negócio do orgulho, e na nossa escola você sabe que a gente assume o quanto mentiroso nós somos, né? Mas eu vejo muito de hipocrisia na sociedade, porque se canta e se reza esse tipo de coisa com tanto fervor, e 5 minutos depois a pessoa está agindo totalmente ao inverso daquilo que estava rezando, que estava orando, né? Mas, como você bem colocou, não tem certo ou errado. Mesmo que a pessoa estiver agindo dessa forma, a lei vai fazer com que ela aprenda com isso. De uma forma ou de outra, vamos tirar aprendizado. Só não podemos entrar na zona de conforto. A gente tem que entender aquilo que eu falei no início. Mesmo com essa turma toda aqui, que é gente do bem, que é gente com vontade de fazer o melhor, é aqui que a gente tem que se falar, puxar a nossa orelha, né? Se olhar no espelho e falar, eu posso fazer ainda mais. Não sei se atende o que você... Não, não, perfeito. É uma troca, é uma conversa aqui, Sim, né, que sim. a gente está tendo de reflexões, porque enquanto você falou da oração de São Francisco, eu falei para mim mesmo aqui a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração universal, onde Jesus deixou, e a maioria das grandes religiões, ou por ser universal, é que todos têm essa oração. E dentro dessa oração, se a gente puder, refletindo, na verdade, é algo que me veio agora, existe uma troca dentro dessa oração, mesmo da doação, existe uma troca dentro dessa oração, tanto que no final, né, mas me livrais de todo mal, amém. É só algo para refletir. O que você me trouxe, o que você falou e que eu concordo plenamente com você, é da intenção. Porque aí, quando você tem a intenção, esse retorno que é inevitável, mas ele é consequência. Ele não é algo onde você premeditou aquele retorno, ou a espera sobre aquilo. Ele acaba sendo uma consequência se for verdadeiro essa intenção, como você colocou, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma intenção boa, mas na verdade lá no fundo a gente está fazendo para o nosso próprio ego. Sim. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você, Denis. Bom, Renato, agora nós temos o Marcos e a Ju. Oi, Ju, tudo bom? E nós, após, tem aqui no chat, o Davidson fez uma pergunta aqui. Mas primeiro vamos escutar o Marcos,
depois o que o Davidson colocou no chat, e logo após o Carlos Cepeloni novamente, tá bom? Beleza. Tudo bem, Marcos? Oi, Júlia. Tudo Oi, bem? Renato. Logo Bom, estou aí com vocês, hein? estamos ansiosos. Bem ansiosos. É, boa noite. É, assim, a gente vai falar como o tipo ajudado, né? Como a gente recebeu muita ajuda. Eu pertenço ao pessoal da comunidade japonesa, né, em São Paulo. Depois a Júlia nasceu. E eu estava morando em Porto Alegre nessa época, né? Já estava uns 2 anos, 3 anos afastado de São Paulo. Mas recebi a ajuda de São Paulo, assim, mesmo que aconteceu com a Júlia, das condições e dificuldades. Eu tive apoio de um pessoal do Kodomo Sono, que no dia me chamava para ir para São Paulo fotografar o evento. Teve alguns eventos que a gente recebeu muita ajuda sem querer em troca. Assim, eu não conseguia muito ver pelo menos a gratidão, né? E até a Júlia pediu para comentar isso, assim, de a única coisa que ela dava em troca é o sorriso dela, né? Que era a única manifestação que tinha. Mas tem sim, eu acho que muita gente nos ajudou sem querer nada em troca, até a Mais Atitude nos ajudou com a maca ali, que ajudou muito a Júlia também. Acho que eu acredito muito nisso, né? E isso de querer também ajudar me deu esse incentivo também. Eu gosto de ajudar sem querer nada em troca também. Que as pessoas têm um outro lado que eles estranham, eu não quero nada, eu só quero ajudar mesmo. E eu era mais desconfiado também com as pessoas, sou bem menos hoje em dia. E aqui eu estou em Bituba, né? Uma fraternidade, assim, que eu estou meio em grupo, assim, são os argentinos, né? E acho que tem uma questão dos imigrantes, eles estarem aqui com os filhos pequenos, e ter uma conexão mais do que com o pessoal local, né? Acho que o pessoal local é mais uma outra história, mas com os imigrantes argentinos que estão aqui, que bate muito, assim, de tudo. Tem uma conexão muito forte. E a gente está indo assim. É um depoimento só. Que bom, que bom. A gente que também conhece a sua história da Júlia há muitos anos, a gente sabe que você recebeu muita ajuda porque você, primeiro, sempre esteve muito aberto para receber, né? E sempre devolveu com atos, com atitudes, né? Com essa alegria de viver, com essa força, sendo exemplo para todos nós. Então, muitíssimo obrigado por você nos permitir e aceitar essa ajuda. Tenho certeza que você hoje nos ajuda e muito, e muito. Obrigado. Obrigado, Marcos. Renato, eu não Oi. sei se o Davidson ele quer fazer a pergunta e abrir ele mesmo, ou que eu leia aqui, que está escrito aqui no chat. Eu estou vendo o Davidson aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Renato, eu gostaria que você comentasse o que disse Jesus. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Só isso. O que você deduz dessa frase? Bom, não está muito diferente do que a gente vem conversando, do doar sem esperar nada em troca, né? Essa máxima cristã, aliás, a base da vinda dele para cá foi falar conosco sobre amor, né? O amar ao próximo, mas ele sempre disse amar ao próximo como a ti mesmo, né? E isso faz parte de algo que eu também pretendo conversar com vocês nessa noite.
A gente que trabalha muito no social, né, pelo Instituto Mais Atitude, a gente percebe que tem algumas pessoas que vivenciam realmente essa máxima, né? Nós estamos agora para realizar, né, o nosso jantar, e estamos atrás de patrocinadores e tal. Tem gente que está ajudando e não quer, de jeito nenhum, que divulgue o nome dela. Então, o que ela está fazendo hoje é mais ou menos isso, né? Eu estou dando com a mão direita e a esquerda nem precisa saber do que eu estou fazendo, né? E a gente percebe que algumas pessoas têm esse sentimento muito genuíno dentro delas, né? Eu vou ajudar, mas eu não preciso de receber agradecimento, eu não preciso me expor, né? Infelizmente, na sociedade atual, tem gente também que não quer se expor porque tem receio, né, de que, então aquele cara está ajudando financeiramente ali, então eu posso pedir dinheiro para ele, né? Ou porque ele tem muito dinheiro, né? Então, existe esse receio na sociedade, sim, né? Mas há 2000 anos atrás, né, e acredito que até muito mais do que isso, né, porque outros grandes seres já vinham procurando ensinar a humanidade isso, né? Faça o bem sem olhar a quem, né? Dá com uma mão e não precisa mostrar outra, né? É um exercício, Davidson, difícil. É um exercício difícil. Mas como eu falei com o próprio Denis, né? Ele não é impossível. Se nós ainda temos esses resquícios, é porque ainda tem o que aprender, ainda tem o que ser ensinado. E não tem nada de mal nisso, sabe? Aliás, o que eu aprendi muito no trabalho social, eu ficava revoltado que tinha gente que queria vir por Mais Atitude só para aparecer na fotografia, né? Então, vinha para poder ajudar num evento, tal, porque queria parecer bonzinho, né? Mas, com o tempo, eu tive que aprender que melhor assim do que não ajudar, né? Então, tem aquele que vem, que quer aparecer na foto, quer fazer... Mas ele veio, ele trabalhou, ele ajudou. Melhor do que aqueles que receberam um chamado e ficaram quietinhos, se esconderam, né? Então, hoje, mesmo que eu conheça pessoas que deixam a mão esquerda aparecer, eu entendo que é melhor ser assim, dando, se expondo, não tem problema, mas está agindo, né? Então, filosoficamente, é lógico que é bonito, é lógico que é o ideal nós procurarmos isso, né? Mas com a vivência no trabalho social, eu aprendi que, tá bom, o outro quer se aparecer, o outro quer mostrar, mas ele está vindo, ele está trabalhando. Então, deixa ele ficar feliz assim, porque quem sabe, daqui um tempinho, ele mesmo não vai olhar e vai dizer, não precisa de ninguém saber, né? Eu faço e está resolvido. Então, eu acho a máxima linda, mas acho que hoje a gente precisa compreender que é melhor deixar aparecer e agir e trabalhar do que se esconder. Tá certo. Gratidão pela resposta. Obrigado. Isso. Obrigado a você. Parabéns, presidente. Essa resposta é uma pessoa que tem mais atitude mesmo. Parabéns. O Carlos Serpenoni agora, tá bom? Fala, Carlão. Muito obrigado novamente. E eu estou aqui virando fã do Renato. Não que eu já não fosse, mas o Renato está se mostrando muito sábio, Renato. Que isso. Obrigado É pela a sua convivência sapiência. com os sábios. Aliás, você sabe, né, que filósofo é amigo dos sábios, né? Então, eu sou um filósofo e você é um sábio, por exemplo. Então, vamos lá. Não, eu estou longe disso, mas eu estudo muito, né? Ô, Renato, e a todos presentes aqui, realmente eu estou assim, muito feliz por essa noite. E eu posso dizer o seguinte, quando as pessoas ajudam, de alguma forma, ela sabe que vai ser recompensada. Porque é uma lei natural da natureza, inclusive despertando no nosso cérebro uma substância
que vai dizer para o nosso cérebro que eu posso viver melhor. Eu não vou entrar nos detalhes dos nomes das substâncias, que são muitas, né? E acho que vai delongar demais. Então, assim, quando eu faço bem, eu recebo bem. Nós, como adultos e estudantes, nós sabemos disso. Então, eu penso assim, fazer o bem e receber alguma coisa em troca, tudo bem, faz parte do processo. Quando a gente é anônimo, e tem uma entidade que eu ajudo, que também lá a minha pessoa física, a minha empresa é anônima lá, mas algumas pessoas sabem. Então, assim, não tem como ser anônimo. Acaba que alguém vai saber, né, da família, tudo. Isso também dá um prazer, não importa quantas pessoas sabem. Eu quero que 1 milhão de pessoas saibam, porque eu sou uma pessoa pública, eu tenho que ser conhecido, então eu, Carlos Serpelloni, eu quero que todo mundo saiba que eu dou, que eu ajudo. Preciso disso. É o meu negócio, é a minha imagem, é meu negócio. E tudo bem, faz parte do processo. São Francisco, na oração dele, né? Amai mais do que ser amado. Também tem um fundo de egoísmo se nós analisarmos filosoficamente a frase dele. Porque se eu tenho uma sociedade boa, ela não vai me atingir, ela não vai me atacar, ela não vai me prejudicar. E se eu sei que ele era sábio, e se ele sabe que se ele fizer o bem, recebe o bem, acaba sendo assim, e que seja assim. E vamos aceitar que isso é assim, vamos aceitar. Algum tempo atrás, uma pessoa chegou para mim para criticar um presidente de uma ONG famosa aqui em São Paulo, que estava com um carrão, um repórter foi lá e descobriu que ele tinha um carrão e uma casa boa. Pô, é o presidente lá daquela entidade. Eu falei, mas ele merece, ele ajuda milhares de pessoas, o que tem ele ter uma casa confortável? Ah, mas ele ajuda as pessoas e tem uma casona. Sim, graças a Deus. E nós temos que aceitar que as pessoas têm que viver bem. Eu estou cansado de ver pessoas falando mal do Neymar porque ele ganha muito dinheiro. Ele é competente, deixa ele ganhar muito dinheiro. Ele tem ONG, ele ajuda muita gente, deixa ele ganhar dinheiro, mas as pessoas se incomodam com o sucesso do outro. Olha, desculpa aí o desabafo, eu juro. Eu não vou falar mais nada, eu vou ouvir mais do que falar. Não, fica à vontade. O propósito da noite é Peraí isso que eu mesmo. falei que eu não entendi, não. É trocar ideias, e você sempre pontua muito bem. E o que você está dizendo é mais ou menos isso que eu e o Davidson estávamos conversando, né? Deixa mostrar as duas mãos, deixa sair na fotografia, pelo menos está fazendo, está agindo, né? Aí, com a própria evolução da vida, quem sabe amanhã você vai ganhar tanto dinheiro, que você fala, agora eu posso ajudar sem ninguém saber, porque eu já atingi o que eu queria, né? Se todos os meus amigos enriquecerem porque fizeram o bem, que maravilha, que maravilha. Deixa enriquecer, né, Carlão? É isso aí. Mas ninguém na fila, né, Nivaldo? Posso continuar? Então, eu tinha visto alguém levantar a mão, mas abaixou. Não sei se era o Marcos. Se for o caso, depois ele levanta de novo. Então vamos lá, pode prosseguir, Renato. Dentro disso tudo que nós estamos falando, a gente não pode deixar de refletir sobre a fraternidade com o nosso eu. Porque falamos muito, né, de ajuda ao próximo, mas como vamos poder ajudar e como vamos poder ajudar bem se nós não nos ajudarmos, né? Eu percebo no grupo que temos muitos terapeutas e vejo muitos terapeutas com um monte de dores, né? Então, tem uma profissão de curar o próximo e muitas vezes não consegue curar a si mesmo. Religiosos, né? Para não ficar só no terapeuta, nós, vira e mexe, somos recebedores de notícias de religiosos que acabaram tomando atitudes que não condizem com aquilo que professam, enfim. Mas qualquer um de nós, quantas vezes temos a coragem de nos olhar no espelho, olhar dentro dos nossos olhos e entender assim, o que eu preciso, o quanto eu estou me ajudando, o quanto eu estou cuidando da minha saúde. E eu sou um cara que cuido muito mal da minha saúde. Então, isso que eu estou falando serve para mim, né? Eu preciso olhar no espelho
e dizer, né, se você quer fazer o bem, se você quer ver suas netas crescerem, se você quer viajar com a sua esposa, enfim, você precisa se cuidar, né? A fraternidade com a gente, para mim, é a mais importante de todas, porque você não vai ter força, você não vai ter meios de ajudar as pessoas, né, se você não se ajudar, se você não tiver capacidade de se ajudar, né? Ter a coragem de ver quantas vezes você tem sido dissimulado, mentido, buscado ajuda, passando por cima de outras pessoas, enfim, todas aquelas rusguinhas que nós, como seres humanos, temos, né? Começa dentro de nós, né? É muito comum no nosso meio, né, que quem frequenta escola de filosofia ou faz trabalho social, é muito comum a gente dizer assim, eu sou uma centelha divina, o uno é igual ao todo. Você tem coragem de olhar no espelho e dizer que você está olhando para Deus? E você tem coragem de dizer que está olhando para Deus e não se sentir piegas? Se somos uma centelha divina, se o uno é igual ao todo, quando você se olha no espelho, nos seus olhos, você está olhando para Deus. E aí, ter medo de assumir isso é ter medo da própria divindade. Nós somos uma manifestação da criação. Nós temos todos os elementos necessários que a natureza também tem, né? Mas é um exercício difícil de ser feito. Nós aqui da Egrégora temos essa obrigação. Eu convido vocês a fazer esse exercício de se olhar no espelho, de aceitar o divino que habita dentro de você, independente da tua fé, da tua crença, do que você professa, né? Se ele é um velhinho de barba branca, se ele é uma luz, se ele é um ser com um monte de braço, se ele é gordo ou magro, o seu divino que habita dentro de você é a melhor ferramenta que você tem para ter uma vida fraterna e para poder ousar acreditar que vamos ter uma sociedade fraterna lá na frente. Se não fizermos por nós, antes de tudo, e por nós que eu estou falando é aqui dentro, né? Porque fazer o por nós aqui fora, até que a gente procura, dentro dos nossos limites, fazermos, né? Mas aqui dentro é o mais difícil. E pode estar certo que é o que melhor dá de resultado. Nivaldo, acho que a Sanel e o Maurício levantaram a mão. A Samuel vai levantar a mão. Renato, você falou, né, que mesmo os terapeutas, os religiosos, eles também têm os seus problemas, né? Eles caem. Existe uma linha muito tênue, né, entre o que é certo e o que é errado. E por que que a gente cai? Por que que os terapeutas caem? Porque não foi dado base para você se tornar um ser humano melhor. Não foi dado base para um autoconhecimento. A gente percebe que muitos terapeutas são formados, mas eles não aprendem a olhar para dentro. Foi isso que você perguntou agora, que você pediu para fazer esse exercício de você olhar realmente e você se conhecer, né? Por isso que eu me apaixonei por esse processo da Diksha, porque exatamente o tempo inteiro ele faz com que a gente olhe para nós mesmos, né? O problema nunca está no outro, está em mim. Então, para eu ser fraterno, eu preciso primeiro me conhecer. Eu preciso primeiro sanar as minhas dores. Eu preciso estar limpo. Porque senão eu não vou conseguir ajudar o outro. E é muito difícil essa coisa, né, de você falar assim, eu sou uma centelha divina, eu sou Deus. É mesmo, né? Com
com essa capacidade de se olhar e se apaixonar por essa pessoa que está aí no espelho? Então, falta a base. Então, o que eu sempre aconselho para as pessoas falta a base. Vai procurar a base, vai procurar primeiro se conhecer, ter um laço maior com o seu divino. E quando você estiver fortalecido, aí sim eu sou capaz, né, de ser fraterno de fato, apenas por ser certo, né, sem tirar pedaço de mim. Porque se eu não me conheço, se eu não estou bem, eu dou, mas eu estou tirando de mim, estou tirando um pedaço de mim, né? Muitas vezes até por pura carência. É isso. Sem sombra de dúvida. Tá vendo como a sua mulher é sábia, Maurício? Ah, você acha que eu casei por ela pela beleza só? Posso emendar uma pergunta? Uhum. Eu estava refletindo aqui, né? Primeiro um comentário só. Você começou falando que fraternidade, frater é irmão, né? Irmandade. E aí tem aquela máxima que às vezes você diz que muitas vezes a pessoa com que você se relaciona melhor está fora da sua família, né? Não é o irmão, né? É um amigo. E quando fala assim, então, dessa questão de fraternidade, você chegou a pesquisar a origem desse termo? Por que se coloca como fraternidade essa união de pessoas com o mesmo propósito de, sei lá, de ajudar uns aos outros, ajudar os demais? Tem uma origem do uso desse termo para essa união de pessoas? Olha, Maurício, frater é do latim, né? É irmão em latim. Então, se for olhar pela etimologia da palavra, né, só como na língua portuguesa tem muitas palavras com origem latina, né, então fraternidade é isso em função dessa etimologia. Mas, né, nos países da Europa, principalmente, pessoas de um nível social ou até de um nível intelectual mais alto se reuniam, né, para tentar ampliar seu conhecimento ou para ampliar seu poder, inclusive, né, na sociedade. Esses nobres, esses intelectuais foram aqueles que começaram a utilizar essa expressão de fraternidade, né? Então, você pega uma maçonaria, por exemplo, né, a origem dela está bem ligada a esse núcleo de pessoas, né, que buscavam não só o conhecimento, mas que buscavam também montar uma organização onde todos se ajudassem, né, nas dificuldades financeiras ou espirituais ou de saúde, enfim. Então, a origem, óbvio, existia fraternidade no Egito? Existia, mas não usavam essa expressão, né? Essa expressão começou realmente nos nobres europeus e aí depois foi se espalhando mundo afora. E você procurando, você vê que tem, assim, como eu falei no início, acho que milhares de fraternidades que a gente nem imagina, né? Porque a gente tem uma tendência também de pensar na fraternidade como uma coisa boazinha, né? E nem sempre, né? Existem fraternidade de bruxos, aí, de feiticeiros, enfim. Mas a origem é por aí, na nobreza e na intelectualidade europeia. Legal, obrigado. De nada. Renato, tem agora uma belezura aqui do lado querendo falar com você, com todo respeito. A Inês. Cadê a Inês? Acho que conheço ela. E também para te avisar que são 21h44, tá? Então, não sei como é que está o teu tempo aí, tá bom? Tá bom, até 2 horas da manhã a gente termina. Para mim não tem problema. Vamos lá, Inês.
Boa noite a todos. É um tema muito abrangente, na minha humilde opinião, né? Porque realmente mostra a união, né, que pode haver entre todos os seres, né, humanos. A gente costuma falar que nós estamos em Deus, né? E sempre se fala sobre irmãos, né? Nós somos realmente irmãos. E como a Sanelva disse, foi tirado um pouco dessa base, né, espiritual, essa base fraterna. E o mundo ele foi construído para que nós pudéssemos evoluir. Então, através de atos mais humanos, onde realmente a gente consegue tirar um véu nosso e olhar para o nosso próximo, como se estivesse olhando para a gente mesmo, é o trabalho ainda de cada um de nós, né? Então, é um trabalho árduo, sim, voltando lá à pergunta do Denis, né? É algo que a gente não vai conseguir realizar. Muitas vezes a gente vai falar, vai fazer, e ainda vai encontrar muitos resquícios, muitas coisas dentro da gente a serem melhoradas, a serem ampliadas, né? Então, é um tema que eu acredito que para a gente refletir muito, né, naquilo que a gente está fazendo aqui, não aqui na egrégora, mas na vida, o que a gente está fazendo perante as pessoas, mesmo dentro de casa, né, no relacionamento, muitas vezes a gente faz algo porque está dentro da gente ser assim. E mesmo assim a gente busca que o outro retribua da maneira como a gente está achando que merece, né? Então, é um assunto realmente para a gente, mais um dos assuntos, né? Para a gente olhar para a gente mesmo, né? Para a gente ver realmente o quanto a gente pode crescer. Se estamos em Deus, nós temos toda a potencialidade, temos todas as ferramentas, temos todo o conhecimento. Então, a vida, ela nos propõe esse exercício, né? Hoje, eu tenho certeza que quanto mais a gente se trabalha, mais liberdade a gente tem de amar, de aceitar, de receber, né, as pessoas dentro da gente, porque a gente sabe que estamos todos em busca de, né? E é isso. Gratidão, Renato, muito bom. Boa noite a todos. Obrigado, Inês. Obrigado, Obrigado Inês. por suas palavras sempre muito carinhosas, muito amorosas. Obrigado mesmo. Estão ficando, vocês dois? Parecia aqui um clima. Esse clima fraterno está sempre entre nós. Tá certo. Está sempre. E embora... o Nivaldo, acho que tem mais gente, né? A Sueli. Sim, vamos falar com a Sueli. Por favor, Ai, que Sueli. bom. Cadê meu... Tudo bem? Tudo, Nossa, tudo. obrigada. Que noite, hein? Que noite maravilhosa. Mas eu queria falar uma coisa pequena, assim, um pouquinho só. A natureza, ela nos dá bastante exemplo de fraternidade e de solidariedade, né? Já observou um formigueiro? Outro dia eu fiz aniversário e em cima da pia, que foi lavar a louça, minha filha que viu isso, caiu um pedacinho de bolo lá, um farelinho, piquititico. E quando ela foi lavar a louça, ela viu que o pedacinho de bolo estava se mexendo, estava andando. Aí ela me chamou, quando ela viu aquilo, ela me chamou para ver. Era uma formiguinha, que minha casa de vez em quando vem formiga, né? Aquelas pequenininhas. A formiguinha estava com uma dificuldade muito grande em carregar aquele pedacinho de bolo. Aí chegou uma outra, chegou ali com as anteninhas e tal, pegou ali do outro lado e as duas foram andando, levando. Para onde? Para o formigueiro, né? Então, assim, a natureza ela dá exemplos para nós de solidariedade, sem saber.
elas não fazem com intenção, entendeu? Mas o que é bom para a formiga é bom para o formigueiro. O que é bom para o formigueiro é bom para a formiga. Então, assim, são as abelhas, também a mesma coisa se você analisar uma colmeia. Então, elas dão exemplo, né? Eu acho que futuramente, um dia, se Deus assim nos permitir, todos nós seremos como uma colmeia, como um formigueiro, onde todos vão fazer de tudo por todos, né? E aquela questão do espelho, né? O teu próximo é você mesmo. O mais próximo de você é você mesmo. Esse amar aos outros como a si mesmo, ele está enquadrado nessa lição do espelho que você deu, esse exercício. Quando você olha para o espelho, você está vendo o mais próximo de você mesmo, entendeu? E o amor, ele é uma energia pura e renovável. Isso a gente vai aprender. Se a gente ainda não sabe, vamos aprender. Bom? Mas muito obrigado por hoje. Você, essa Nelva, Maurício, vixe, completa, né? Fechou, tá? Obrigado mesmo. Estou muito honrada de estar com vocês. Obrigado você, Sueli. Em breve é você que vai estar trazendo essa noite maravilhosa para nós, sabe disso. Bom, como o Nivaldo me chamou a atenção do horário, eu não vou me preocupar se eu tiver que deixar alguma coisa para trás, porque eu espero que a gente possa conversar muito. Mas eu não posso deixar, nessa noite, de fazer referência a uma pessoa que eu sempre digo, aliás, duas, né? É um casal, que eu sempre digo para eles que eles são, para mim, o exemplo de solidariedade, de fraternidade, de ajuda ao próximo, que é o Paulo e a Beth Taba, né? Eu conheço o Paulo já há mais de 20 anos e eu não me recordo de ter visto esse homem e a Beth, a sua esposa, dizerem não para alguém que precisasse de ajuda. É incrível, assim, a disponibilidade. Aí vocês vão dizer para mim, mas ele dá sem esperar nada em troca? Ele não sei, ele dá, ele dá. Então, Paulo, eu queria te ouvir um pouco, porque eu tenho certeza que você tem muito a dizer, né? Porque você e a Beth realmente são duas pessoas que eu me espelho. Eu não chego nem ao calcanhar de vocês nesse sentido da disponibilidade, né? Eu não me recordo de uma situação que você tenha sido, né, você e a Beth insistem em dizer que é o casal que tem essa postura, né, tenha sido procurado e você não tenha. Aliás, eu já presenciei situações onde você chegou em mim do lado e falou assim: poxa, mas aquela pessoa está precisando de ajuda, eu acho que eu posso ajudar, né? Então, por favor, fale um pouco de fraternidade e como que a gente pode chegar a ser assim como você. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Bondade do Renato. Renato, eu peço muito conselho para ele, que ele é meu orientador. Ele tem muito conhecimento nas causas sociais, de bondade, de fraternidade, de tudo. Por isso que eu falo para ele, Renato, eu peço muita orientação para ele. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Mas esse negócio de ajudar não é bondade dele. Porque, na realidade, a gente tem que servir, né? E, assim, na possibilidade de eu poder ajudar alguém, eu procuro ajudar. O fato de ajudar é como a gente fala, tem que ajudar sem esperar nada em troca. Mas, na realidade, se você imaginar, a gente recebe muita bondade, muito reconhecimento. Por quê? Graças a bom Deus, eu tenho um passado que, anos atrás, eu fui acometido assim da minha empresa, quebraram assim tal, e veio um anjo e me socorreu. Agradeci muito a ele, falei para ele, olha,
Sempre que você puder ajudar uma pessoa, você ajuda. E aquilo ficou dentro de mim. E, graças a Deus, eu fui trabalhando, melhorando, tal. Então, eu sempre tive isso aí dentro do meu conhecimento, que quando a gente pode ajudar, ajude sem esperar nada em troca. Eu ajudo dentro das minhas possibilidades de ajudar. Eu acho que eu vejo se a pessoa merece ser ajudado, tudo, não é também assim. A pessoa vem pedir ajuda, você vai chegar, vai querer ajudar. Então, eu vejo assim, se a pessoa merece ser ajudado, dentro das minhas possibilidades, eu procuro ajudar. Porque, graças a bom Deus, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Então, o reconhecimento, a gente fala, o reconhecimento vem, mas você não se apercebe disso. Então, na realidade, isso daí é uma coisa que a gente ajuda. Eu vou falar de mim, da minha esposa, porque a gente troca muita ideia. Fala assim, vamos, o que você acha a gente fazer isso daí e tal? E graças a bom Deus, ela sempre esteve do meu lado. Tudo aquilo que eu pretendo fazer, a gente analisa. Se é merecedor de ajuda, a gente ajuda. Então, é assim. Você ajuda, não é que você fala assim que, lógico, você não fala assim, eu vou ajudar para querer receber. Mas toda vez que você vai ajudando, as coisas fluem de uma forma que você pode ir ajudando as pessoas. Então, o reconhecimento vem, só que você não se apercebe. Então, é assim, o Renato é uma pessoa assim que ele me orienta muito, porque eu não tenho conhecimento dele. Aí eu peço muitas orientações para o Renato, ele está sempre me ajudando, tal. Isso também é solidariedade da parte dele. Então, Renato, pelos anos que a gente se conhece, pela amizade que a gente tem, né? Eu que tenho que te agradecer. Você é muito sólido comigo. Ok? Obrigado. Obrigado a você, Paulinho. E como tem algumas pessoas novas aqui na sala, né, eu não posso deixar de lembrar que o Paulo Taba e o Nivaldo Odo, eles foram os fundadores do Mais Atitude. Eles são primos, eles estavam fazendo um treinamento, e nesse treinamento se trabalhava várias saúdes, inclusive a saúde social, e um olhou para o outro e falou, a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas, e aí nasceu o Mais Atitude. Então, a gente precisa referenciar essas coisas. E eu não falei de uma outra pessoa também, porque agora eu estou vendo que ela abriu a janelinha. Ela estava com a janelinha fechada e eu achava que ela estava trabalhando, por isso eu não quis puxar assunto. Mas a Meire Akemi, que também aqui está na tela, é uma outra dessas pessoas que eu não vejo negar fogo. Sabe? Aliás, a Meire, a vida dela é procurar ser útil, é procurar servir, enfim. Então, eu estou fazendo questão de apontar para vocês, primeiro, para que vocês saibam, né, da qualidade dos amigos que nós temos aqui no grupo, e também para poder referenciar essas pessoas que hoje eu posso ter dado um pequeno passo porque aprendi muito com cada um deles. Aí é óbvio que eu estou sendo injusto. Por quê? Porque a Solange, a Loló, o Robson e a Cidinha, o Denis e a Cláudia, o Carlos Cepeloni, o Sorrati, o Davis e a Marisa, o Cláudio, Sanelvo e Maurício, Marcos e Júlia, Gisele, Terezinha, o casal La Torraca, a Neide, Elisa, o Vitor, a Bete Cardoso, a Bete Taba, Miriam Utida, Sandra, a Lindy, a Karina, Salo, a Lourdes, Suzeli, Cláudia Paixão, Alexa, Gleise, olha, Tadeu, Dalva Marinello, Celso Arruda, Beatriz, Sueli. Que presente para nós ter pessoas como vocês neste propósito. Aí, a Cida Paiva, que está ali de mãozinha levantada, que eu não falei o nome dela, é outra pessoa também muito do servir, né? Então,
nós temos aonde nos inspirar e quem nos inspirar. Né? Antes de mais nada, busque essa inspiração dentro de você mesmo. E, Nivaldo, eu vou dar a palavra para a Cida, tá? E aí depois eu faço o encerramento. Tá na sua mão. Tá bom. Então, vamos lá, Cida. A palavra está com você. Que noite maravilhosa, né? E eu ainda acredito, sim, que há pessoas que façam pelo prazer de fazer sem esperar nada em troca. Eu acredito nisso. E essa semana até eu estava lendo um poema de Madre Teresa que diz assim: nem sempre o bem que você vai fazer vai ser retribuído, mas faça o bem mesmo assim. E esse grupo aqui, eu acho que representa muito bem isso, não é? Com as ações sociais, de estarmos aqui toda quarta-feira vibrando, como já foi dito, pessoas que nós não conhecemos. Então, eu acredito, e assim, o grupo demonstra isso também. E eu lembro de uma frase que eu ouvi na escola de filosofia do instrutor, que diz assim: se fazer o bem nos faz bem, por que a gente sempre não faz o bem? Porque a gente sabe que fazer o bem faz bem para a gente. Então, todas as oportunidades, a gente precisa estar sempre atento, acho isso, né? De estar, assim, as oportunidades aparecem. Então, não deixe de fazer o bem por causa disso ou daquilo, porque entra julgamento, né? Façamos o bem, simplesmente porque nos faz bem. Gratidão, meu amigo Renato. Um beijo para você, ser divino. Ô, ser divino, essa é uma trabalhadora incansável também, com as suas lives no Instagram, com os seus áudios que ela compartilha com os amigos. E o legal é que quando a Cida faz uma live ou ela manda um áudio, a impressão que a gente tem é que é a primeira vez que ela está fazendo aquilo, porque ela faz com tanta energia, ela tem tanta profundidade no que ela traz. Muito lindo, Cida, muito obrigado mesmo. E eu concordo com você, sabe? A gente pode sim construir um mundo melhor, de uma forma não egoística, né? Não é fácil realmente, né? Mas esse grupo é uma prova, né? Não é fácil, 130 e tantas semanas, como o Nivaldo falou, né? Muitos de vocês, todas elas aqui junto conosco, né? É realmente uma vontade de se melhorar para poder ajudar, né? Então, vamos sempre lembrar isso, né? A gente, quando faz... Obrigado, viu, Cida? A gente, quando faz algum passeio, né? Vocês devem ter ouvido falar que eu e Inês viemos visitar a nossa filha aqui em Florianópolis, né? E aqui é uma região muito linda. E aí é o meio propício para você, mesmo com esse frio, né? Dar um pulinho ali na praia, ficar olhando para a natureza, né? E ficar refletindo assim: poxa, existe mais água nesse planeta do que terra. Então, a vida marinha, a vida nos rios, né? É muito maior do que essa que nós temos aqui em cima, né? Aí nós temos também as aves, né? A vida dos seres aéreos, né? Aí é muito comum, então, a gente chegar num lugar desse e ficar, né, procurando a mãozinha de Deus em todas essas coisas, qual é a utilidade dela nessa engenharia do universo. Mas quando se trata de nós olharmos para o próximo, a gente tem uma tendência a julgar, né? Então, além do exercício de se olhar no espelho, de aceitar o divino e de se amar, eu convido vocês a fazer um exercício de olhar para o próximo. Vai numa igreja, num show de música, num estádio de futebol, ou na ladeira Porto Geral, lá no centro de São Paulo, que está sempre cheio de gente.
Olha essas formiguinhas, como diz a Sueli, para cima e para baixo, com os seus sonhos, com as suas dores, com as suas vitórias. São centelhas como nós. Mesmo aquele que hoje está agindo no mal, né? Nós que estudamos filosofia sabemos que o mal é o bem em formação. Se nós acreditamos que nós estamos num processo evolutivo, por que não aceitar que esses irmãos aí também estão num processo evolutivo? Podem estar, às vezes, num... Aliás, eu estou falando de gente do mal, mas uma vez eu escutei uma coisa que eu achei muito legal. A pessoa falou para mim assim, aquele morador de rua que é analfabeto, que não tem o que vestir, né? Às vezes é um ser de muita luz, muito maior do que a tua mesmo, e que veio aqui para te mostrar quanta coisa boa você tem e não dá valor. E como a gente não valoriza. Olha, todos nós que estamos aqui temos um celular ou um notebook e uma internet funcionando, isso para ser bem simples, né? Somos privilegiados, porque o número de irmãos nossos que estão aqui nesse planeta, que não tem nem o que vestir, nem o que comer, e que provavelmente morra amanhã por causa do frio, né? Então, vamos olhar também filosoficamente para todos, para os nossos irmãos. E aí eu tenho certeza que amanhã, ao acordar, a gente vai acordar e vai pensar assim, esse vai ser o melhor dia da minha vida. Eu vou conseguir me ajudar e vou conseguir, pelo menos, olhar para o meu próximo, acreditando que ele também pode ter esperança e que, se eu puder fazer algo para dar, pelo menos, esperança para o próximo, eu vou ter dado um passo na manifestação do divino que habita em mim. Então, meus irmãos, meus amigos fraternos, muitíssimo obrigado por ter conversado comigo, ter me ajudado a compartilhar, né, com vocês essa noite de amor, de amizade, né? E convidem seus amigos para se juntarem a nós, porque os convidados que têm vindo, e vocês têm testemunhado isso, a gente tem recebido muita gente boa mesmo, né? Tem nos ajudado bastante. É bom quando essas pessoas fazem um bate-papo e veem a casa cheia, né? Voltando lá para o início da nossa conversa, né? Será que dá para dar sem esperar nada em troca? Todo mundo tem o direito de vir aqui bater um papo e torcer para que mais pessoas estejam ouvindo e principalmente conversando, como vocês fizeram hoje comigo, como fizeram no dia da Cláudia, que eu acho que foi um recorde de gente levantando a mão, né? Então, continuem fazendo isso. Nivaldo, gratidão, viu, também pela tua intermediação aí, Maurício e Sanelva. Eu vou só, para finalizar, Nivaldo, eu vou fazer das palavras da Cida as minhas palavras. Eu tive a oportunidade de fazer esse retiro que a Sanelva e o Maurício propõem, e eu confesso que eu me surpreendi por duas coisas básicas. Assim. A primeira delas, o como eles realmente respeitam e trabalham o divino de cada um de nós. Você faz um retiro desse com eles, eles não estão ali tentando te convencer que o Deus deles é melhor do que o seu Deus. Você passa ali dias com eles falando sobre o divino que você reconhece como seu divino. Isso eu achei fantástico. E outra coisa, viu? O preço que eles cobram nesse retiro é assim, para tirar as despesas e poder receber vocês na casa deles, porque eu tenho certeza que não é um retiro que é assim, é o trabalho deles, eles ganham dinheiro com isso. Então, quem tiver a oportunidade, eles trazem muito conhecimento e muito amor.
Obrigado, Nivaldo. Renato, eu vejo aqui que tem 37 participantes e tenho certeza que muitos deles, se eu escolhesse para fazer o agradecimento, o fariam com muito prazer. Mas eu não poderia deixar que uma pessoa especial fizesse esse agradecimento. Ela está quietinha aqui no lado, a Inês. Inês, por favor, em nome do Instituto Mais Atitude, agradeça ao maridão pela esse maravilhoso bate-papo. E que a fraternidade permaneça em todos nós, né, Renato? Eu tive o privilégio de estar ao lado dessa figura que você elogiou, que é o Paulo Taba. E eu acho que não poderia ter uma pessoa melhor para escolher naquele momento, para que fosse também o fundador de Mais Atitude em 2001. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão participando. Inês, por favor, faça o agradecimento, então, ao Renato. Obrigado. É só. Não vou agradecer ao meu esposo, né? Mas ao grande homem que eu tenho o privilégio de compartilhar essa vida, ao grande buscador, e acompanho todas as transformações internas que ele vem fazendo. Surpreendente, hoje ele passa uma boa parte do dia dele trabalhando, né? Pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar da família, da empresa, e posso falar que a outra parte é buscando, né, o autoconhecimento e maneiras para compartilhar isso. Tudo sempre com muita seriedade, com muito amor, e com certeza tirando muitos véus, né? A gente teve o encontro da escola e houveram momentos reveladores, né? Porque a vida é assim, ela nos propõe realmente a olhar para dentro quando a gente quer seguir em frente, e a gente sente que essa luzinha está dentro da gente realmente, né? E que a gente tem esse potencial. Então, eu agradeço, eu me sinto privilegiada, aprendo muito e tenho certeza que tudo que ele faz é com muito amor e dedicação. Obrigada pela noite, por compartilhar o seu conhecimento, os seus estudos, e que você, sem querer nada, receba muito. Obrigada, meu fraterno amigo. Que casal, né? Que bênção. Gratidão. Olha, gente, eu quero pedir perdão se eu fui injusto com alguém, tá? Porque as coisas vão vindo na cabeça da gente, né? Mas eu tenho o privilégio de ter em vocês minha família. Eu tenho uma família linda, felizmente, né? Mas vocês são irmãos que a gente vai escolhendo no decorrer da jornada, né? O destino é o mesmo, mas a jornada de cada um é a jornada de cada um, né? Então, hoje, ter a possibilidade, numa sociedade como a que vivemos, a gente tem um grupo de 40, 50 pessoas, enfim, que se propõem a fazer o que a gente tem feito. Olha, todo mundo aqui, ou pelo menos uma grande maioria, conhece a história lá do Reunindo a Tribo, né? Em algum lugar, um ancião reuniu a sua tribo e falou: tem um lugar precisando de ajuda. O nosso xamã vai dar um sopro em vocês e vocês vão nascer nesse lugar. E conforme vocês forem crescendo, vocês não vão se lembrar de nada que viveram aqui, mas vocês vão sentir uma chama dentro de vocês, dizendo que vocês têm um propósito a cumprir. E aos poucos vocês vão estar se reunindo para cumprir esse propósito. Todos vocês que estão aqui certamente receberam esse sopro, e nós estamos juntos
construindo esse propósito. Pode ser desse tamanho perante ao planeta, perante o universo, mas ele é tão bom. Muito obrigado, de coração. É isso. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Obrigado, Gratidão. obrigado, Nivaldo. Obrigado a Boa todos. noite. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite. Tchau, Renato. Beijo grande. Tchau. Então, ó, Boa noite a Boa noite, todos. Renato. Obrigado. Boa noite a Boa todos. noite. Boa Obrigado. noite a todos. Boa Muito noite. obrigada.